aqui rapidinho. Beleza. Então, essa é a banca do Marcos. Beleza? Você tem 30 minutos e nós estamos começando aos 10h08. Pode iniciar quando você se sentir melhor. Tá bom. Eu vou começar falando aqui. O meu trabalho é um plugin para análise e monitoramento de simulação na Arena, Concept.io. E essa é uma aplicação da engenharia de sistemas no desenvolvimento de ferramentas de apoio à análise e simulação. Com motivação, né, sistemas cada vez mais complexos demandam ferramentas para entender os comportamentos emergentes. Então, a simulação computacional vem para testar esses cenários, mas o seu valor real mesmo está no uso das métricas de efetividade, que utilizam precisão, previsão e utilidade para a tomada de decisões. Sendo assim, a Arena Concept.io ela não possui ferramentas nativas desse tipo para análises. Então, como objetivos, né, desenvolver um plugin aí para aquisição dos dados do MQTT em tempo real, a visualização da posição das entidades simuladas, a exibição das métricas por meio de um dashboard para os stakeholders, a avaliação automática de propriedades emergentes e a classificação automática do sucesso da missão. Como desafios, tem-se aí o acesso aos dados do MQTT, que exige conhecimento da arquitetura da plataforma, o volume elevado de mensagens, que tem impacto no desempenho, definição de métricas representativas e confiáveis, o modelo de aprendizado de máquina aí que vai ser utilizado, ele exige dados de qualidade, atributos relevantes e também o controle de overfitting aí para acabar não aprendendo demais. O design da interface do dashboard também deve ser acessível a diferentes perfis de usuários. Como benefícios que esse plugin vai trazer, tem-se a tomada de decisão baseada em dados, a detecção de falhas e comportamentos anômalos com a mitigação dos riscos, automatização da verificação dos requisitos e das propriedades emergentes, além de ter uma comunicação eficaz entre os stakeholders, já que os dados vão estar bem acessíveis no dashboard. A engenharia de sistemas é uma abordagem integrativa para a concepção e desenvolvimento e operações, né, de sistemas complexos. Ela tem foco nas interações entre as partes, que são os stakeholders, e no comportamento emergente das entidades simuladas. Os stakeholders participam de todo o ciclo de vida, com requisitos definidos a partir das necessidades, expectativas e restrições. O processo ele ocorre de forma iterativa e colaborativa, para que garanta aí o alinhamento contínuo. Já o CONOPS é um documento que especifica, em linguagem clara e acessível, a aplicação operacional do sistema. Detalha os objetivos e as funções principais, além dos cenários representativos de uso. É o conceito de operações. A simulação ela vem como uma ferramenta importante na engenharia de sistemas para testar, validar requisitos e apoiar decisões. Ambientes como o da Arena permitem simulações distribuídas, com cenários variados e observação em tempo real. A simulação baseada em agentes é um conceito aí que representa entidades autônomas que interagem de forma distribuída, o que é ideal para capturar a complexidade e o comportamento de sistemas do tipo System of Systems, que são sistemas complexos. A simulação também contribui para a validação do conceito de operações e a análise do impacto das decisões dos stakeholders. As métricas de eficácia são importantes para avaliar a capacidade do sistema em cumprir sua missão, diferindo de eficiência, que está mais relacionada ao uso de recursos. Elas são fundamentais no processo de verificação e validação para garantir o atendimento às necessidades dos stakeholders. Elas podem ser do tipo operacional, de missão, de resiliência e KPIs, que são indicadores. Elas devem ser claras, mensuráveis, relevantes e rastreáveis aos objetivos e requisitos. O aprendizado supervisionado é uma abordagem no campo da IA, com o uso de algoritmos treinados com dados rotulados. Assim, cada entrada do conjunto de treinamento ela é associada a uma saída conhecida. O modelo aprende a mapear essas relações entre os dados. A diferença entre os valores previstos e os reais é otimizada por meio de funções de erro. Pode ser usado para a categorização de entradas em classes discretas, para aplicação de classificações, como é o caso do trabalho. E o KNN, que é o K-Nearest Neighbors, que é um exemplo de algoritmo supervisionado que é utilizado em tarefas desse tipo aí de classificação.
Explicando agora o KNN, ele é um algoritmo de aprendizado supervisionado e não paramétrico, o que significa que ele não faz suposições prévias sobre a distribuição dos dados e se adapta conforme o necessário, crescendo o tamanho do algoritmo conforme o volume dos dados. Ele utiliza a estratégia de votação por maioria para determinar a classe mais frequente entre os vizinhos, e assim os exemplos próximos no espaço ali tendem a pertencer à mesma classe ou compartilhar valores similares ou características similares. Ele é do tipo lazy learner, o que significa que os dados de treinamento eles vão ser completamente utilizados na previsão dos dados de teste ou do deploy do modelo. Ele é simples de ser implementado e como ele utiliza os dados completos, né, do treinamento, ele possui um alto impacto computacional. Ele também possui a sensibilidade a atributos relevantes e escala das variáveis, já que os atributos numéricos, se eles tiverem valores muito grandes, eles acabam predominando aí no cálculo das distâncias que são utilizadas no peso. Como vocês podem ver aqui, a fórmula do cálculo da distância é essa distância de Minkowski. Aqui tem um diagrama que exemplifica o funcionamento do algoritmo, né? Vem uma instância nova, então ele faz o cálculo das distâncias a esses vizinhos próximos, e depois, com base na maior frequência aí de classes de vizinhos próximos, ele faz a atribuição da classificação a essa nova instância. Como ferramentas utilizadas no plugin, temos o barramento MQTT, o VRForces, o scikit-learn e o Dash do Python, que eu vou explicar agora. O barramento MQTT é um protocolo para coordenar simulações distribuídas. Ele conecta elementos funcionais autônomos via barramento de dados. Ele utiliza uma arquitetura do tipo Publish Subscribe, que desacopla os produtores e consumidores de dados. Isso aí fornece uma modularidade e escalabilidade para a aplicação. Ele permite a troca contínua de mensagens em tempo real, sem persistência, o que significa que ele não salva os dados, e favorece a detecção de comportamentos emergentes. Ele possui também suporte à comunicação leve e eficiente, o que é ideal para alto volume de eventos, em simulações com múltiplos agentes. O VRForces é um sistema de simulação que tem foco em modelagem de cenários complexos e controle real. Ele também possui uma arquitetura modular, com motor de simulação separado da interface. É compatível com dados dinâmicos, aí, como variáveis ambientais, e possui alguns destaques técnicos, como matriz de sincronização para coordenação temporal, processamento paralelo para grandes volumes de dados, e também o suporte à identificação de propriedades emergentes. Por fim, o scikit-learn, que é uma biblioteca aí do Python, utilizada para projetos de aprendizado de máquina. Ela tem suporte a diferentes tipos de algoritmos, inclusive o KNN, que é o modelo utilizado no trabalho. Ela também possui suporte à validação cruzada, e a escolha do KNN, né, ela se deu devido à adequação a esses problemas com baixa dimensionalidade, né, menor número de atributos para o aprendizado do modelo, por ser não paramétrico, que inclui essa quantidade aí baixa de dados. Tem uma rápida adaptação a novos exemplos e uma alta interpretabilidade, já que a lógica de decisão do algoritmo é bem simples. E ele será utilizado para previsão dos status das missões com base nas métricas extraídas. O Dash, né, vai ser a biblioteca para poder desenvolver os dashes, os dashboards. As métricas vão ser apresentadas com uma visualização responsiva e componentes dinâmicos. Tem suporte a filtros e gráficos aí, com menus para explorar os conteúdos. E ele é capaz de fornecer o apoio direto à tomada de decisão pelos stakeholders. Falando agora do cenário simulado na Arena. O cenário escolhido foi as entregas autônomas com drones, que é um subprojeto aí da Arena, né, com o nome Cyrusant, onde os drones eles fazem essas entregas em ambiente urbano com a simulação das trajetórias. O perímetro corresponde a um limite, né, da malha urbana de Curitiba, com a área de operação contendo alguns elementos como pontos, lojas e pontos de entrega.
As mensagens publicadas pelo barramento lá incluem posições das entidades, status da entrega, identificação das lojas e também dos pontos onde os drones vão entregar os pedidos. Aqui nós temos uma imagem, né, que mostra esse perímetro urbano. Vocês podem ver que tem tipo o limite, né, da área de operação. Tem alguns pontos marcados em amarelo e alguns pontos aí que incluem as lojas e os pontos de entrega. Inicialmente, sim, foi preciso fazer algumas modificações para simular alguns cenários, né, nessas entregas. E essas modificações incluem a criação de uma função para detectar as colisões, caso os drones ocupem posições suficientemente próximas. Teve a criação de uma função para gerar colisões intencionais entre os drones. O drone ele vai lá e corre em direção ao outro para colidir. Houve também a adição do timestamp na publicação das coordenadas das entidades, junto com a adição de uma referência do número do pedido. E na publicação de heartbeat dos drones foi adicionado também o timestamp, o status, que seria se o drone está ocioso, ocupado ou colidido. E também a referência do número do pedido. A classe das ordens também sofreu algumas alterações, como a adição das listas de estágios com os eventos relevantes no ciclo de entrega. Teve a adição do destino, loja e o ID do drone correspondente. E também a adição de uma estrutura com algumas métricas relacionadas às evasões ocorridas no trajeto de entrega. Aqui nós podemos ver uma lista dos estágios que que podem ser registrados na entrega, como preparação do pedido pronto, decolando, entregando, entregue. E os dois últimos aí, eles diferem basicamente porque um representa que o drone ele chegou à loja e o retorno à loja significa que ele encerrou o seu processo logístico e já está pronto para novas entregas. Aqui nós temos alguns campos aí das métricas de evasão, como esses campos que têm os tempos aí, eles representam o tempo gasto nas manobras de desvio, né, de colisão e desvio dos helipontos. As duas métricas abaixo, colisão e heliponto, indicam o número, né, total de desvios de cada um desses tipos. E essas falhas, elas correspondem às tentativas falhas onde o drone precisou esperar para poder realizar algum movimento. Falando agora do módulo de login das mensagens do barramento. Foi feito esse módulo aí dedicado à captura e ao armazenamento das mensagens trafegadas, e ele ficou dividido em duas classes. Uma que é o Message Logger, que registra todas as mensagens publicadas, organizada a partir dos tópicos, e o Drone Database, que vai assinar alguns tópicos específicos do broker para registrar as informações relevantes para a construção das métricas que serão utilizadas no modelo de aprendizado. Todos os dados vão ser salvos em JSON e salvos periodicamente para garantir que não haja nenhum problema com a integridade e a consistência desses dados. Aqui tem o exemplo de como o arquivo é salvo aí pela classe Drone Database. E pode ver que está organizado na simulação, né, tem o drone, aí na próxima nível da hierarquia vem o pedido e contém as métricas aí e alguns dados registrados das entregas. As métricas de efetividade escolhidas. Temos as métricas relacionadas às evasões, como o tempo total utilizado, né, nessas evasões, somente as manobras realizadas, o número de evasões realizadas e o número de tentativas falhas ocorridas aí no trajeto. Tem as métricas de distância ao destino, que utiliza a média da distância e também o desvio padrão. Tem as métricas de tempo da missão, como o tempo total da missão e o tempo normalizado, que utiliza o Z-score aí para comparar esse tempo da missão de um drone com as missões dos outros drones na mesma simulação. E, por fim, tem o status da missão, que seria a variável alvo para o modelo de aprendizado.
onde ele pode categorizar as missões como sucesso, falha parcial ou falha. A falha parcial seria basicamente uma missão onde a entrega do pedido ocorreu, não ocorreu nenhuma colisão, mas o drone ele não conseguiu retornar à loja. Falando agora do modelo de classificação. Os dados coletados aí são organizados por uma rotina em Python que percorre os arquivos JSON e separa os conjuntos em dicionários. A classificação do status da missão, como eu falei, em sucesso, parcial e falha, incluem alguns estágios aí. Sucesso, por exemplo, tem que ter o estágio entregue e o retorno à loja. O parcial tem que ter entregue, mas não o colidido. Não pode conter o colidido. E a falha seria os demais casos. Foi feita uma análise exploratória dos dados para investigar os comportamentos das simulações e também as relações entre as métricas para selecionar os atributos mais relevantes para o aprendizado do modelo. Na análise exploratória, eu identifiquei alguns gráficos que explicam alguns comportamentos. O primeiro gráfico ele corresponde aí à distribuição do tempo de emissão e ele revela aí que há uma grande concentração de valores baixos aí que podem estar relacionados a missões falhas e uma distribuição mais assimétrica aí na direita, com uma cauda longa. Tem aqui a distribuição do status da missão. Pode perceber que tem um desbalanceamento, né, nas classes dos dados, com uma quantidade de uns 7 para o parcial. Isso aí pode trazer um impacto no aprendizado aí do modelo. Aqui tem o boxplot, né, do tempo de missão pelo status, e ele acaba confirmando aquele gráfico da distribuição dos tempos, que as missões falhas tendem a ter uma duração curta e o sucesso tem uma dispersão maior. O gráfico das evasões pelo tempo de missão aí mostra um sucesso concentrado nas regiões com baixas evasões, e algumas missões sucedidas aí tiveram um número total de evasões alto. Agora, o mapa da correlação entre as variáveis numéricas mostra que o tempo da missão ele possui uma alta correlação com o desvio padrão da distância ao destino e também com o tempo normalizado, e por isso ele foi removido aí dos atributos utilizados no treinamento do modelo. O treinamento do modelo foi realizado com uma validação cruzada, onde a divisão dos dados ficou em 80% para o treinamento e 20% para o teste. Foi utilizada aí a validação cruzada com 5 partições. E à direita vocês podem ver o gráfico da curva de aprendizado, onde o número de vizinhos começa a ter um efeito aí de queda no aprendizado a partir do valor 6. Então foi escolhido a quantidade de 5 vizinhos para evitar overfitting, a perda de precisão e também para trazer um desempenho aí adequado para o modelo. Por fim, a distância utilizada foi euclidiana, com aquela fórmula lá, incluindo o P igual a 2, que para atribuir inversamente, para atribuir os pesos que são inversamente proporcionais a essa distância, para classificar as instâncias. Na validação cruzada, a acurácia média das partições foi alta, como vocês podem ver na tabela do meio. O desempenho foi elevado para as classes sucesso e falha, mas para a falha parcial houve uma parte das instâncias atribuídas incorretamente, com um recall aí de 0,43. O recall é basicamente os positivos encontrados em relação ao número total de positivos. A falha parcial não teve atribuições aí incorretas, né, com uma precisão de 1,
E essa precisão seriam basicamente o quantos realmente são positivos em relação ao total de positivos identificados. Resultados do plugin aqui. Com relação ao cenário simulado e ao logger, foi possível introduzir falhas intencionais, as colisões, para simular os riscos e coletar os dados operacionais. Foi também possível registrar os dados relevantes com boa granularidade e com preservação da sequência temporal de eventos para poder fazer as análises. E também foi possível registrar a evolução do comportamento das entidades ao longo do processo de entrega. Com relação às métricas, foi possível derivar métricas relevantes do comportamento dos drones, inclusive nesses cenários aí com as colisões, que envolvem risco operacional. Mas também foi observado um aumento significativo na frequência e duração das manobras evasivas quando os múltiplos drones partiam da mesma loja, especialmente na decolagem, que envolve a sobreposição espacial ali das entidades. Como desafios e limitações, foi observada aí estabilidade na rede do broker, que resultou na perda de alguns dados durante as simulações, e também dificultou um pouco aí o aumento da quantidade de simulações, incluindo o aumento aí do número de casos onde houve a falha parcial. E também houve a dificuldade do acoplamento entre as classes e o uso de múltiplas threads, que exigiram aí o cuidado para evitar perda de sequência temporal dos registros e não introduzir efeitos colaterais indesejados. Com relação ao aprendizado supervisionado, a análise dos resultados com o conjunto de teste do modelo revelou bons resultados aí na classificação do sucesso das simulações. Como esperado na validação, o desempenho foi alto aí para as classes sucesso e falha, e houve o desempenho baixo na classe de falha parcial, que revela aí a dificuldade do modelo em aprender os padrões devido ao desbalanceamento. Apesar disso, os resultados obtidos são satisfatórios para o uso do modelo como ferramenta preliminar de apoio à decisão pelos stakeholders. Aqui vocês podem ver o dashboard feito. Ele contém um elemento aí para poder realizar o upload do arquivo. E aí o stakeholder consegue selecionar o drone e o pedido correspondente que ele quer analisar. Então ele consegue ver a evolução das coordenadas do drone ao longo do tempo da entrega. Ele também consegue ver alguns detalhes relativos à entrega, como o destino e status do drone, os estágios também pelo qual a entrega já passou, e algumas métricas aí, como a das colisões e colisões falhas. Por fim, tem uma aba que é destinada aí à classificação da missão, onde é possível ver os atributos utilizados na previsão e também o resultado da classificação, né? Nesse caso aí deu sucesso. Então, o plugin ele conseguiu atingir o seu objetivo principal, que seria integrar coleta, análise e visualização de dados, junto com a classificação automática das missões, e uma solução automatizada e funcional. As modificações introduzidas conseguiram aproximar as simulações de cenários reais, aí, com a inclusão das colisões, né? Permitindo estudos controlados de falha e uma avaliação mais representativa do sistema. As métricas desenvolvidas se mostraram eficazes para caracterizar dimensões críticas de desempenho e eficiência das missões. E como sugestões para trabalhos futuros, fica a modelagem de um banco de dados aí para que seja possível fazer consultas históricas e uma análise contínua aí dos dados no dashboard para acompanhamento em tempo real, né, dos stakeholders. A expansão dos elementos e entidades, com a adição de pedestres e veículos no cenário, e também a utilização para outros domínios de aplicação, como, por exemplo, de entregas marítimas. E é isso. Beleza. Marcos, cara, obrigado pela apresentação. Tá? Deu 25 minutos, foi isso? Excelente, cara. Deu para ver que realmente você foi bem seguro ali na tua apresentação, né? Tá, eu vou iniciar com os comentários com a Elaine, depois com o Chris, e depois eu teço os meus comentários, tá bom? Elaine, com você.
Bom dia, Marcos. Primeiramente, parabéns pela sua apresentação. Vou fazer só uma pergunta, mas assim, uma pergunta mais pessoal. No slide onde você mostra o mapeamento da região que você seleciona, isso, Isso esse, aqui. isso. Como que você fez para você para selecionar esse, eu chamo de CEP, né? Mas assim, essa região. Você utilizou, tipo, parâmetros junto com é a mesma rota feita por aviões, helicópteros, ou você fez um estudo diferenciado nisso? Para fazer essa Na pergunta mais verdade... particular, tá? Desculpa, pode terminar. Não, é isso, é uma pergunta mais particular. Na verdade, eu já recebi o perímetro selecionado, e ele é basicamente definido com uns vértices, né, tipo um polígono, e, e basicamente a atuação dentro da região ali, ele segue alguns parâmetros de voo de drones, como a altura, né, média de voo, assim, dentro do perímetro urbano, e descida e subida em vertical. Mas você, Mas já estava delimitada já a área no código quando eu recebi. então, assim, é uma área delimitada, mas, assim, com autorização, com os Isso. órgãos. Não, tudo bem. Eu acho que seria no restante o Barbakov e Christopher. O trabalho dele foi excelente, ele foi seguro no que estava apresentando. E eu vi que é um trabalho direcionado até mesmo em parceria lá com o Concept, né? Pelo que eu entendi. Então, assim, espero que você continue com o trabalho, porque vai ter grande utilidade para a gente. E tá de parabéns, eu passo a palavra para o Christopher. Major, posso? Bem, Marco, bom dia, né? Bom dia. Parabéns aí pelo trabalho, né? Sempre um dos grandes, é sempre bom ver um trabalho assim que o foco é mais ajudar o usuário dos dados do que a construção dos dados, né? Porque hoje assim, a gente tem um excesso de informação, mas uma baixa capacidade de entendimento, assim, né? Tipo, a gente gera muita informação, mas ou melhor, a gente gera muito dado e não consegue gerar muita informação, porque a gente tem que sumarizar, a gente tem que reorganizar e estruturar de uma forma que seja que a gente consiga extrair, né, o que a gente precisa, né? Então, o trabalho da ciência de dados, de modo geral, tem isso, né? Estruturação até a exibição dos dados, assim, né? O que fecha o loop, né? Para poder a pessoa conseguir entender o que ela está precisando. Então, o seu trabalho acho que mostrou maturidade nesse entendimento, né? E salvo o melhor juízo, também está alinhado ao minor que você fez, né? Então, acaba que sendo mata dois coelhos com uma cajadada só, assim, né? Uhum. Então, essa parte de análise de dados, ela é importante e mostra, o seu trabalho mostrou aí que você conseguiu dominar as fases, né, clássicas aí do ciência de dados, assim, né? E assim, de maneira interessante, assim, né, que a gente conseguiu acoplar esse trabalho a demanda que a gente está no laboratório, né, que é esse entendimento global do que acontece, assim, né, porque não é simples, assim, a gente, no laboratório a gente faz simulação, mas no mundo real as coisas também acontecem, né, explicando um pouquinho até o que a Elaine perguntou, essa região, né, ela foi delimitada pelo DCEA, pelo Sindacta 2, na realidade, em Curitiba, né, em região de Curitiba. E aí o Sindacta 2, ele conseguiu a aprovação de uma zona UTM, né, que é uma região delimitada para o tráfego de entrega por drone, assim, né, a Managed Traffic Management. Então, uma zona parcialmente segregada, porque tem um aeródromo ali por cima de Bacaxeri, né, que é um pouquinho mais para cima. Não sei se o Major já pousou lá, alguma coisa do gênero, mas, enfim, já, conhece a região de qualquer maneira, né? O,
E aí são os aeródromos, os helipontos, né, assim, amarelos, são os helipontos que estão oficialmente identificados na base, contida aí pelo ILA, né, pelo ICA, né, Instituto de Cartografia da Aeronáutica, assim, né? Então, só explicando a origem desses dados, assim, né, porque a gente participou dessa campanha da criação que culminou aí em 2024, início de 2024, na primeira entrega feita pelos Correios utilizando drone, né? E aí a gente foi feita uma entrega num parque. Ai, eu não lembro qual era o bairro, assim, mas era um parque mais uma colina lá que tinha lá tem lá em Curitiba. E Christopher, Oi? Christopher, essa delimitação ela é diferente quando você delimita o espaço aéreo para aviões, helicópteros. Essa delimitação, ela está permitindo o voo até 400 pés. Ah, tá. Era essa dúvida que estava gerando na minha... Até 400 pés. Aí tem a região do centro, né? Você consegue ver ali com a região central, assim, antiga de Curitiba, os principais parques e áreas. E aí o objetivo dessa região era essa. Então, assim, só para explicar, assim, né, o porquê, da onde veio essa figura, assim, né? Esse foi o trabalho que a gente fez junto com o SINDAC, né? SINDAC, que é o que controla o tráfego aéreo, né? A gente fez esse trabalho junto com eles, assim, né? Obrigada, viu, pela explicação. Vou fazer umas perguntas, Marcos. Se prepara para a avalanche agora, né? Respira, né? Beleza. O plugin eu vi que você tá salvando o JSON, assim, né? Da estratégia, Sim. né? Tá. Bem, o MQTT, pelo que eu me recordo, assim, né? A primeira pessoa que consome o MQTT, a mensagem é apaga, assim, né? Como que é? Como é que funciona a estrutura? Você lembra, mais ou menos? Tem uma estrutura de tópicos e aí você consegue publicar em um tópico específico e ele salva num formato tipo um dicionário de Python, assim. Mas assim, e se a gente tiver uma explosão, sei lá, de muita mensagem sendo enviada para você conseguir analisar o dado? Qual que é a sua estratégia que você apontaria, assim, né? Eu tô pensando... Eu não cheguei a esbarrar num caso assim desse tipo, mas eu acredito que a solução seria um processamento paralelo, né? Porque uma coisa é nosso ambiente simulado, que eu fico imaginando como seria isso numa expectativa de aplicação real, porque existe um paper que delimita um cenário na cidade de Paris, tudo bem, né? Mas com 87 mil drones simultâneos, assim, né? É muita mensagem, assim, né? E aí eu fico preocupado um pouquinho, assim, né? Você falou que usou o KNN, né, para poder estruturar, né? Você chegou a testar outros métodos, Random Forest, uma outra coisa assim? Outros Eu sei algoritmos? que poderia ser testado assim o Random Forest e o XGBoost, mas eles acabam sendo um pouco mais sofisticados e eu acho que o KNN chegou a cumprir assim o papel dele de classificar aí quase corretamente. Só não foi tão bom o treinamento por causa da ausência de mais dados, né, para os casos de falha parcial, mas eu acredito que ele conseguiria fazer a classificação aí na maioria dos casos. Entendi. O que mais você sugeriria para o próximo aluno aí fazer para reutilizar o que você criou e continuar a contribuição, assim, né? Eu acho que o principal agora seria tentar estruturar um banco de dados para que o dashboard ele fique visualizável em tempo real, com a publicação lá das mensagens, ocorrendo a simulação, e a pessoa consiga ver a evolução da trajetória dos drones e tudo, as coisas assim. E, de repente, uma estimativa, né, de quando que o drone vai entregar o pedido, se até agora parece que vai ocorrer tudo bem na entrega. Entendi. Eu estava falando com o aluno anterior, assim, né? Sabe que eu tô aqui na Flórida, né? Aí
uma das coisas que a gente está sendo proposto aqui no Estado é assim, a utilização desse espaço aéreo de baixa altitude para várias coisas. Primeiro, a entrega de drone, né? É muito curioso, porque aqui eu já vi o Walmart entregando, assim, né? Um drone bizarro, assim, né? Real oficial, assim, na verdade é uma empresa contratada, que é a Zipline, ela vem, ela para, assim, aí desce um carrinho, assim, aí, tipo, o carrinho para no chão e abre a comporta, ele larga o produto, volta e vai embora, assim, né? É muito doido, assim, né? Então, o Estado aqui, ele está incentivando, né, o escopo um pouquinho maior do UTM, que é o AM, né, Advanced Air Mobility, assim, né, que aí vai precisar, enfim, inclui os eVTOLs, né, drone, helicóptero e eVTOLs, né, assim, eVTOL, não duvido. Não é só elétrico, né, vamos botar VTOL, assim, né. E aí, assim, uma das frentes de trabalho, né, que eu tenho visto aqui, porque está sendo, na faculdade aqui, na Embry-Riddle, está sendo criado um centro de uh, assim, movimentação avançada, assim, né? Advanced Air Mobility, né? E aí o que a gente tem acompanhado, assim, é que essa coleta de dados, assim, vai ser um fator importante para poder a gente dimensionar rotas, assim, né? Por exemplo, né? Porque, enfim, às vezes um bairro ou uma região, assim, tem mais consumo que o outro, e isso é tudo muito dinâmico, assim, né? E aí, assim, às vezes o fluxo, né, tá indo para uma região sei lá, daqui a um mês muda, né? Assim, outro canal, assim, precisa ser feito e alguns sendo desfeitos, assim. Como que você acha que essa dinamicidade, assim, de análise, né? Assim, qual que é a sua percepção de que analisando uma sequência, uma série histórica, assim, né? Como que a gente poderia extrair esses dados e dar pré-indicadores que, por exemplo, uma região vai começar, ela ainda está ativa, mas uma região vai começar a diminuir a atividade e a gente poderia, assim, começar a repensar uma outra rota, esse tipo de coisa. Será que tem alguma estratégia, assim, tipo um filtro de calma, sabe, um filtro de calma para o dado que foi analisado, assim, para a gente conseguir prever alterações na situação atual das rotas, assim, né? Eu acho que tem sim. Uma que eu conheço é você pode tentar fazer a normalização com o Z-score, né, dessa sazonalidade aí da densidade, né, de drones na região, ou de repente o número de entregas, e tenta fazer uma média rolante, né? E aí quando deslocar da média ali por, sei lá, 2 desvios padrões, 3, aí você vê que, por exemplo, mudou a dinâmica ali da região, né? Acho Entendi, que é uma técnica que daria para ser aplicada. entendi. Porque justamente isso, assim, né? A gente tem o espaço aéreo de baixa altitude vai ser mais dinâmico do que o de alta altitude, porque as aerovias não muda, né? Assim, né? Ela tá lá, assim, é muito difícil fazer isso, mas a discussão que tem em baixa altitude é que isso talvez seja muito mais dinâmico, assim, né? E até essa predição, ó, há uma tendência, que é uma coisa que a gente até conversou no almoço aqui esses dias com o pessoal, é que tem um Boeing Center, que é um centro da Boeing que tem estudado essas coisas. A gente estava no almoço e aí um deles estava comentando sobre porque assim, eu levanto a bandeira de gêmeos digital aqui, então o gêmeo digital é um pouquinho disso assim, não? E aí a gente estava comentando, ele falou assim, pô, mas em alta altitude é fácil, porque assim, as aerovias estão lá, né? Para mudar tem que ter um acordo, enfim, putz, aí é muito mais difícil. Mas em baixa altitude, aí, sei lá, entrou no Natal, já mudou tudo, assim, né? Porque as entregas, as coisas todas, as rotas, entrou por exemplo, a cidade que eu tô é Daytona Beach, é uma praia. Agora tá entrando no inverno.
não vem ninguém para cá, né? Mas aí vem pro verão, vai ter um fluxo de Vitol, vai ter um fluxo de uma densidade aérea muito mais alta, assim, né? Então, a gente estava discutindo que na baixa altitude essas aerovias vão precisar ser dinâmicas e a gente precisa ter tendências, assim, né, para poder ficar. Ó, vai ter uma tendência, uma sazonalidade, eu gostei da palavra, uma sazonalidade, aí dependendo enfim, da época, a gente consegue rerotear, assim, né? Eu vou. Por isso que eu reforço para poder o trabalho ser enviado em inglês, porque aí eu consigo mostrar esses pré-resultados aqui nos estudos que eu tenho começado, assim, né? Então, se eu puder depois já deixar redondo, assim, né, para a entrega final aí toda em inglês, e aí eu, enfim, porque me ajuda a embasar sim, os trabalhos que eu tenho iniciado aqui, né, na Flórida. Eu Com agradeço, certeza. né? Ficaria feliz de ajudar aí. Beleza. Obrigado, Major, pela palavra e devolvo aí os comentários finais. Beleza, então, Marcos, cara, vamos falar bem rapidinho, porque tá, tanto a Elaine como o Christopher já foram bem extensivos aí nos comentários, nas perguntas. Cara, deu para ver que, cara, você domina bem o que você fez, tá certo? Cara, vamos começar pelo teu trabalho, cara, eu vi ele, achei bem legal, tá certo? Cara, deu para ver realmente que você teve um carinho bem legal quando você escreveu ele aqui, tá? Cara, tudo bem, um trabalho de ITG, a gente não espera que seja, né? É uma coisa muito pô, nível doutorado e tal, ok, cara, ficou bem legal, tá? Eu gostei, achei bem legal. Achei que você diversificou bastante aqui, tá? Realmente você, tipo assim, correu atrás, tá? E eu sei que você foi um dos caras esse ano aí que realmente correu atrás de levantar os dados, de fazer essas coisas aí. Eu ficava batendo bola com o Christopher sobre essas coisas. Tá bom, cara? Parabéns ao Instituto por causa disso, tá? A gente fica muito motivado vendo, cara, que o aluno ele quer mais do que a gente. Infelizmente, a gente às vezes cruza com o caso de que parece que o orientador ele quer mais do que o aluno. E aí, nesse caso, não tem muito o que fazer. Tá bom? E não foi o seu caso, tá? O seu foi totalmente oposto disso. Tá bom? Cara, vamos falar rapidinho sobre a tua apresentação, tá? Cara, eu achei que você, tipo assim, você teve poucos slides aí, né? Quantos slides você teve ao todo? Foi bem chuta a sua apresentação. Eu achei um pouquinho grande assim, até fiquei em dúvida se ia dar tempo de falar tudo. Foram 44 slides. Tá bom. Cara, a sensação que eu tive foi o seguinte, cara, você te colocava muito texto no slide. E, claramente, quando você põe muito texto, qual é a tendência do aluno? Cara, é ler o texto. E fica muito nítido, porque a plateia ou ela presta atenção no que você escreveu ali, ou ela presta atenção em você. E na hora que a pessoa percebe, o teu ouvinte, ele percebe, cara, que você está lendo, ele vai começar só a ler. Então, sabe, tipo assim, ele se torna aquele ouvinte meio preguiçoso ali. Tá? E, cara, a impressão que a gente aqui no lado tem de quem está lendo é que o cara não sabe. Entende? E claramente você sabia. Deu pra ver, cara, o Christopher ele comentou, cara, você respondeu, bateu bola tranquilo com ele aí. Trocou bola tranquilo com ele. Eu acho que você poderia, cara, ter colocado menos texto, tá bom? E você ter se vendido mais, porque é nessa que a gente vê, cara, o cara sabe o que ele tá falando. Que ele botou pouca coisa, eu sou obrigado a prestar atenção no que ele tá dizendo, e claramente dá pra ver que você sabe, tá bom? Então, assim, cara, foi tudo bem, cara, a apresentação eu acho que era o menor dos problemas, tá bom? Mas, assim, isso é uma coisa que não digo nem para trabalhos futuros, eu digo assim, cara, para sua carreira daqui para frente é uma coisa que você tem que melhorar, tá bom? Cara, essa dinamicidade que você tem na hora de você apresentar coisas, porque é a hora que você vende ali. Teu trabalho pode ser muito bom e você pode não saber vender um trabalho, e é no gogó ali que você mostra que você sabe. E você sabe, claro assim, não estou dizendo que você não sabe, com certeza você sabe, tá bom? Só para evitar, às vezes, mal entendidos ali na frente, tá bom? Falei do TG. Cara, parece que tem uma boa aplicação para trabalhos futuros, né? Realmente aí dá para ver, cara, até o interesse do Christopher nesse trabalho, cara, eu acho que é uma coisa assim, se você tem interesse lá na frente em fazer um mestrado, um doutorado, alguma coisa assim, cara, é um tema bem legal para você investir, cara, tá bem alto, dá para ver que realmente drones agora é a bola da vez, e que no Brasil nem tanto, cara, mas o Christopher já tá na praia aí da Flórida, dá para ver que o negócio tá bombando por lá. Tá bom, cara, e parabéns aí pelo teu conhecimento, parabéns pela tua dedicação, cara, esse é o caminho, tá bom, cara? Prepara também, se possível, aí, tá, uma ficha lá para a gente assinar, tá bom? E
né? Coloca o teu TG em inglês, vê se tramite com a biblioteca e tal, porque agora é o que vai pegar. Tá bom? Muita gente vai mandar de uma vez só, e é nessa hora que todo mundo atrasa e todo ano acontece isso. Então, se você pudesse adiantar, cara, melhor pra gente, melhor pra você. Tá bom? Parabéns aí. Tá certo. Eu agradeço aí muito pela oportunidade de fazer o trabalho com vocês. Foi um tema muito interessante que eu pude aplicar coisas aqui que eu tinha intenção de trabalhar no ITA, né, com essa parte mais de engenharia de software, ciência de dados. E também agradeço aí pelo feedback de vocês. Chefe, muito obrigado, Cristo. Se você quiser parar de gravar também, tá? Acho que a nossa parte está até encerrada aí.